Pueblo, beleza? Hoje vamos falar então um pouco sobre o grande poeta português Fernando Pessoa, uma das grandes figuras aí do modernismo português e da poesia em língua portuguesa em geral, um dos maiores poetas aí da história da literatura em língua portuguesa e também da literatura universal, beleza? Nós podemos aí considerar duas vertentes para a poesia de Fernando Pessoa, né? Nós temos a poesia que nós chamamos de ortônima e a poesia que nós chamamos de heterônima. A poesia ortônima é aquela que o Fernando Pessoa faz e assina com seu próprio nome, que é o meio comum que a gente tem de se fazer literatura. Nós temos um autor que ele compõe e ele assina as obras com o seu nome. No caso de um poeta, ele pode alterar o eu lírico, que é a voz que fala no poema, mas nós sabemos que aquele poema é de autoria de tal poeta, do poeta X. Por exemplo, a poesia de Fernando Pessoa, a poesia de Carlos Drummond de Andrade, né, a poesia de Cruz e Souza, a poesia de Camões e etc. Então, essa é a poesia ortônima, aquele que ele utiliza o próprio nome dele, ou que a gente chama também de Fernando Pessoa, ele mesmo, né? Mas o que acontece? O Fernando Pessoa, ele tem uma característica bastante peculiar e que, na verdade, ele foi o único autor da história da literatura que fez isso, que é o que nós chamamos do fenômeno da heteronímia. Heteronímia, onde ele cria os heterônimos. O heterônimo é diferente de um pseudônimo, né? O pseudônimo ele é o uso de um nome fictício quando a pessoa não quer assinar o seu próprio nome ali como autor, né? Então, por exemplo, o romancista francês Stendhal, né? Stendhal é um pseudônimo que ele utiliza, que é o nome que nós conhecemos como nome do autor, mas não é o nome ali da pessoa física, digamos assim, né? Os heterônimos não são apenas pseudônimos, é claro, eles são também nomes ali criados para o Fernando Pessoa não assinar como ele mesmo. Mas mais do que isso, eles são personalidades diferentes. Então o que o Fernando Pessoa dizia é que havia várias personalidades dentro dele, desse indivíduo, desse corpo a que se atribuía o nome, né, de um indivíduo chamado Fernando Pessoa. Mas ele dizia que ele não era só uma coisa que as pessoas poderiam considerá-lo, mas ele era várias, ele tinha vários seres dentro de si, várias pessoas, por isso nós dizemos que existiam várias pessoas dentro de Fernando Pessoa. E cada uma dessas personalidades se manifestava ali poeticamente para o Fernando Pessoa em um heterônimo, ou seja, em um personagem diferente que criava uma poesia diferente. Então, cada heterônimo tem um estilo, né, próprio, uma voz própria, uma biografia própria, né, e é como se fossem autores diferentes, né, e o Fernando Pessoa fosse o corpo, né, o ser que mediasse essas vozes, essas personalidades diferentes que passavam por ele e formavam autores muito diferentes entre si. Tá? Então, esse é o fenômeno da heteronímia que cria os heterônimos de Fernando Pessoa. Então, em relação à obra ortônima do Fernando Pessoa, né, a poesia ortônima, nós temos essa organização dessa poesia em duas obras, basicamente, que é o Cancioneiro, que nada mais é do que uma reunião, né, de poesias ali, de poesias soltas, né, reunidas em uma só obra. São poesias líricas, e nessas poesias o eu lírico, né, o Fernando Pessoa, ele mesmo, analisa os sentimentos de uma maneira racional, em vez de exprimi-los diretamente, daquela maneira subjetiva própria aos sentimentos. E nós temos uma obra bastante conhecida que é a obra Mensagem. A obra Mensagem ela é uma epopeia, né? Só que é uma epopeia fragmentada, marcada por 44 versos em que nós temos figuras da história portuguesa falando sobre a história de Portugal. O ponto central do poema Mensagem, desse poema épico Mensagem, né, é a influência sebastianista. O que é o sebastianismo? O sebastianismo é uma
crença portuguesa, meio que uma lenda, né? Um mito da esperança da restauração da glória e das conquistas portuguesas. Portugal chegou a ser a maior potência mundial no século XVI, nos séculos XV e XVI, período das grandes navegações, com a descoberta das Américas e com as navegações ultramarinas também ali para a Ásia e tudo. Portugal adquiriu várias colônias, ampliou-se em seu território e se tornou um reino, né, um estado muito rico. E o rei, nesse período de expansão marítima portuguesa, ou seja, em que Portugal se tornou uma potência, era esse rei chamado Sebastião. E o rei Sebastião ele foi morto em batalha, certo? E o que se diz, né, em Portugal é que após a morte do rei Sebastião, começou a haver uma decadência da sociedade portuguesa, do Estado português, né? E aí então criou-se esse mito, essa lenda de que Dom Sebastião retornaria, né, um dia e com ele retornaria a glória portuguesa, né? Então esse aí que seria o mito sebastianista. E claro, Fernando Pessoa vai usá-lo aí justamente para falar um pouco dessa questão das grandes navegações, dessa glória perdida de Portugal, né? Então, o poema que ele recupera um pouco isso, mas de uma forma até um pouco ali melancólica, digamos assim, né? Porque já está em meio a um contexto de decadência portuguesa ali no século XX, beleza? Então, aqui um exemplo para vocês de um poema do livro Mensagem, né? Um poema talvez o mais famoso ali, né, que pode aparecer na sua prova de vestibular, né? Mar Português é o título. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então nós vemos ali, já no início, o sinal desse decadentismo, né? Quanto do teu sal, né, desse mar salgado, são as lágrimas de Portugal, né? Que a lágrima é salgada como a água do mar, né? Então essa ideia tanto dessa glória perdida, quanto das lágrimas choradas por aqueles que perderam ali pessoas próximas que se tornaram tripulantes dessas navegações. Mas ao mesmo tempo em que havia essas perdas pessoais levaram à conquista, né? Então, para o coletivo, esse foi um ato de conquista, mas já um ato perdido, né? Então, por isso ele pergunta, valeu a pena? Né? Então ele coloca, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, ou seja, quem quer conquistar coisas além da nossa terra, além do que temos à nossa volta, tem que passar além da dor, né? Ir além desse choro, desse luto pelas perdas pessoais, né? Porque se o mar é perigoso, né? Deus deu o perigo ao mar, mas ele também também nesse próprio mar que Deus espelhou o céu, ou seja, a conquista desse próprio paraíso. Então nós vemos aí essa dualidade entre a perda e a conquista, né? Tanto ali no momento da própria conquista, que nós temos as perdas pessoais, mas que levam a uma conquista coletiva, quanto mais tarde, quando essa perda já é concretizada num geral, até numa questão coletiva ali, até num senso coletivo de uma glória perdida por Portugal, certo? Então esse é um exemplo ali de poema do livro Mensagem. Aqui é um poema do Cancioneiro, né? Da poesia lírica de Fernando Pessoa, ele mesmo. E esse poema ele é bem interessante porque por ele a gente já entende o conceito que Fernando Pessoa tinha da heteronímia, ou seja, dessa ideia de criação de novas personalidades, né? Ele chama o poema de autopsicografia, né? E ele diz o seguinte: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve
na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, o poeta é o fingidor, o poeta é aquele que cria. E aí ele transforma em literatura, ou seja, finge que é a dor que ele sente de fato. Então ele transpõe para o plano estético, para o plano da criação, a dor que ele realmente sente dentro do seu ser. Mas ele coloca isso numa manifestação literária. A dor, quando ela já está no papel, ela não é mais a dor real, ela já é algo ali manifestado, algo que foi um produto já da imaginação, um produto da criação. E aqueles que leem também sentem essa dor. Nessa dor lida, eles sentem bem. Não as duas dores que os poetas tiveram, as duas dores que os poetas tiveram, mas só a que eles não têm, que pode ser a dor do próprio leitor, por exemplo, ou seja, a recepção ela também passa por esse filtro de quem está lendo e de como aquilo o atinge, né? E quando o Fernando Pessoa ele fala então sobre essa questão do poeta como um fingidor, né, como aquele que cria, ele está trazendo ali então uma conceituação de seus próprios heterônimos, que são nada mais do que o quê? Fingimento, criações para que ele coloque ali, materialize aquilo que ele tem dentro dele, para que ele coloque aquela subjetividade complexa, né, do que ele considera ali serem muitas personalidades dentro de uma pessoa só, como algo que pode se manifestar fisicamente, como algo que pode se manifestar materialmente por meio da literatura, certo? Dito isso, vamos pensar no fenômeno da heteronímia, então. Os heterônimos, então, do Fernando Pessoa, como eu já disse, eles correspondem à criação de uma nova personalidade. Cada heterônimo é uma personalidade diferente, é algo que o poeta tem dentro de si. Então, ele não é apenas um eu lírico, ele não é apenas um pseudônimo, né? Ele é uma nova criação, um novo autor, um personagem, uma nova personalidade. Cada heterônimo é uma personalidade diferente, certo? Então nós podemos dizer que Fernando Pessoa se multiplicava em várias pessoas distintas que compuseram obras poéticas bastante diferentes entre si. Tá? São três os heterônimos principais, eu vou falar sobre eles mais detalhadamente. Depois, no fim, eu falo só um pouquinho sobre um quarto deles ali, que tem um livro bastante importante. Na verdade, o Fernando Pessoa é um autor que ele não publicou muito em vida, né? Ele publicou lá o livro Mensagem, algumas poesias. Os heterônimos foram sendo descobertos depois. O Fernando Pessoa era um cara que escrevia para ele mesmo, né? E aí as coisas que ele deixou, os textos que ele deixou foram encontrados em um baú, onde ele os deixou. E aí os pesquisadores de Fernando Pessoa vão encontrando cada vez mais coisas lá, coisas diferentes ao analisar assim, os papéis, as coisas que ele deixou, as várias coisas diferentes que ele deixou em vários dos lugares onde ele deixou os seus textos, né? Então nós temos ali dezenas de heterônimos, na verdade, né? Sobre os que ele utilizou para fazer essa criação poética. Mas nós dizemos que há três principais, né, em relação à poesia, que são Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Tá? O Fernando Pessoa ele diz, então, ali em 1914, ele diz que ele explodiu em três poetas diferentes. Três pessoas surgiram dentro dele, que foram Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Eles interligados assim por exemplo, Alberto Caeiro ser o mestre de Ricardo Reis, entendeu? Algo assim. Então eles têm uma ligação, mas que é bem tênue, assim, não é algo... o estilo deles é completamente diferente, por isso que eles são heterônimos diferentes. Aí ele criou uma biografia para cada um, que seria meio que uma justificativa do tipo de poesia que esse poeta faria, né? Então nós temos o Alberto Caeiro, que é um mestre da poesia bucólica e pastoril, recuperando ali um pouco da ideia da poesia latina, né? Aquela poesia de cunho estoico, né? De cunho de contato
com a natureza, né, que nós tínhamos ali no Horácio, por exemplo, e que o Ocidente vai tentar recuperar um pouco no período do arcadismo, né? Mas Alberto Caeiro não tem a ver com o arcadismo, não é um poeta árcade, e claro, não é um poeta do período romano também, ele é ali uma personalidade poética, né, um heterônimo que vai recuperar um pouco dessa ideia da poesia pastoril, bucólica, né, ou seja, voltada para a natureza, para os sentimentos dentro desse contato com a natureza. Nós temos o Ricardo Reis, que é um poeta de estilo clássico, né, neoclássico, na verdade, que aí já vai recuperar coisas ali do Renascimento, né, como referência a deuses, a figuras da mitologia, a preocupação formal e etc. Nós temos o Álvaro de Campos, que eu marquei ali, que é um poeta futurista, mas na verdade ele tem fases diferentes, né? Ele tem uma mistura ali dessa ideia do futurismo, de falar sobre o progresso, mas ao mesmo tempo ele tem um cunho bastante pessimista, assim, e até melancólico. Vamos falar primeiro então do Alberto Caeiro. As biografias que eu coloco para vocês, elas foram todas retiradas de um site português chamado Casa Fernando Pessoa, né? Que é onde existem estudos ali sobre os heterônimos de Fernando Pessoa, sobre os textos dele. Eu vou deixar um link depois, né? Também onde se encontram todas as poesias de Fernando Pessoa, né? Que aí é um site que compila justamente toda a obra ali de Fernando Pessoa, tanto ele mesmo quanto de seus heterônimos, certo? Então, primeiro vamos falar do Alberto Caeiro. Alberto Caeiro nasceu em Lisboa em 1889 e morreu em 1915, né? Claro, aí a criação do Fernando Pessoa para isso, né? Viveu quase toda a sua vida no campo com uma tia-avó idosa porque tinha ficado órfão de pais muito cedo. Era loiro, de olhos azuis e, em relação à sua educação, ele teve apenas a instrução primária e não tinha nenhuma profissão, né? Ou seja, ele era um poeta ali que ele vivia puramente nesse contato com a natureza, distante da sociedade, do mundo, né? Aquela coisa do bom selvagem do Rousseau. Lembram do bom selvagem do Rousseau, né? O homem nasce bom, a natureza, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então, o fato dele não ter tido a instrução, né? Ou seja, essa formação escolar, né, e dele não ter profissão, ou seja, não ter essa vida em sociedade, viver no campo, quer dizer que ele ainda é aquele bom selvagem, é aquele que não foi ainda corrompido pela vida social, né? O próprio Fernando Pessoa, ele mandou uma carta para o seu amigo Mário de Sá Carneiro, né, que junto com ele fundou o modernismo em Portugal, falando como surgiu esse heterônimo, né? E aí o Fernando Pessoa diz que ele buscou inventar um poeta bucólico de espécie complicada e o apresentou, já não se lembrava como, em qualquer espécie de realidade. Aí diz o Fernando Pessoa: levei uns dias a elaborar o poeta, mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira, foi em 8 de março de 1914, acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase, aparecera em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. Quando Fernando Pessoa então escreve em nome de Caeiro, ele diz que faz isso por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Então Alberto Caeiro é então o poeta da inspiração, o poeta do instinto, né, e não do trabalho intelectual. Aqui então um clássico de Alberto Caeiro, a primeira parte ali do Guardador de Rebanhos. Depois eu passo o link em que vocês vão ter os poemas completos, se quiserem dar uma olhada, se tiverem interesse. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol, e anda pela mão das estações, a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se a meu lado.
mas eu fico triste com o pôr do sol, como um pôr do sol, para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada, como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa. E é o que deve estar na alma, quando já pensa que existe e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Vou ler até aí, que já dá para a gente ter uma ideia, né? O que a gente tem aí? Elementos da natureza, né, sendo ali citados, o contato desse poeta que é instintivo com a natureza, os sentimentos dele que vem a partir desse contato, e essa ideia ali um pouco dessa filosofia do estoicismo, tudo da manutenção de um equilíbrio das emoções, né? Mesmo diante da tristeza. Então a minha tristeza é sossego. Por que ela é sossego? Porque ela é natural. A tristeza é um sentimento natural, então eu não devo temê-lo, né? Não devo temer esse sentimento. Por quê? Ele surgiu em mim. Ele vem da natureza. Eu sou parte da natureza. Eu sou a natureza. Então o que existe em mim é algo que vem da natureza, e a natureza é perfeita, então eu não devo temer isso que existe em mim. Né? Essa é a ideia do instinto, é a ideia desse contato com a natureza, é a ideia dessa subjetividade que nasce dessa questão imediata, que não é intelectualizada, que não é racionalizada, mas vem do sentir. Né? Esse é o Alberto Caeiro. Depois nós temos aqui Ricardo Reis. Né? Diz então Fernando Pessoa, isso numa carta que ele mandou para o Adolfo Casais Monteiro. Aí por 1912, salvo erro, que nunca pode ser grande, veio-me a ideia de escrever uns poemas de índole pagã. Pagão é aquilo que não é cristão. Esbocei umas coisas em verso irregular, não no estilo Álvaro de Campos, mas no estilo de meia regularidade, e abandonei o caso. Esboçara-se-me, contudo, numa penumbra mal urdida, um vago retrato da pessoa que estava a fazer aquilo. Tinha nascido, sem que eu o soubesse, Ricardo Reis. Diz Fernando Pessoa, então, na carta de 13 de janeiro de 1935 a Adolfo Casais Monteiro, que Ricardo Reis nasceu em 1887, embora não se lembre do dia e do mês, na cidade do Porto. Descreve-o como sendo um pouco mais baixo, mais forte e seco que Alberto Caeiro, e usando a cara rapada. Tinha sido educado num colégio de jesuítas, era médico e vivia no Brasil desde 1919, para onde tinha ido, né, se tinha expatriado voluntariamente por ser monárquico, que Portugal no início do século XX se torna uma república, né? E o modernismo surge ali nesse contexto, né? Portugal se modernizando, a mudança política, né? Portugal foi o primeiro reino ali europeu, surgiu no século XII e se torna uma república no século XX, né? Então, um sinal de modernização, de mudança. E aí, por ser monarquista, né? Então Ricardo Reis se exilou no Brasil, que já era uma república, mas aí pelo menos não era o país dele, né? O país onde ele defendia a monarquia, que tinha se tornado república, né? E aí o Ricardo Reis tinha uma formação latinista, daí as referências clássicas, né? E semi-helenista, né? Quando eu falo em helenista, eu quero dizer ali da Grécia, né? Da Grécia Antiga, claro. Fernando Pessoa atribui a esse heterônimo um purismo que considera exagerado e refere que escreve em nome de Ricardo Reis depois de uma deliberação abstrata que subitamente se concretiza numa ode, ou num hino, se vocês preferirem, né? Em um poema de exaltação a algo. Então, Alberto Caeiro é um poeta da subjetividade, da inspiração, do imediatismo, do instinto desse contato com a natureza. Ricardo Reis é o poeta da racionalização, da abstração, da busca pela referência clássica, pela referência cultural, pela referência intelectual. Essa é uma diferença básica entre os dois. Na forma, essa diferença também vai estar marcada. A forma da poesia do Alberto Caeiro é uma forma livre, verso livre, não necessita de rimas, tem um andamento mais natural, de acordo com a própria fala, com como o pensamento do poeta vem para ele, Alberto Caeiro. No Ricardo Reis nós temos uma forma mais elaborada, bem ao estilo clássico, então com métrica, a procura pela rima, né, e etc. Então aqui vamos ver um poema do Ricardo Reis como exemplo, né?
Da nossa semelhança com os deuses, olha lá, os deuses, não o Deus, né? Cristianismo, um Deus, religião monoteísta. As religiões vistas como pagãs, né? Ou seja, aquelas que não são cristãs, aquelas da antiguidade, são politeístas, daí os deuses, o plural. Da nossa semelhança com os deuses, por nosso bem tiremos, julgarmos-nos deidades exiladas e possuindo a vida. Ou seja, nossa semelhança com os deuses. O que a gente pode tirar para o nosso bem? Nos julgar como divindades que foram exiladas e que possuem a vida, né? Então lembrem-se ali nas referências da antiguidade, dos semideuses, por exemplo, né? Daqueles que eram filhos de humanos e deuses, né? Temos algumas referências aqui. Por uma autoridade primitiva e coeva de Jove. Altivamente donos de nós mesmos, usemos a existência como a vila que os deuses nos concedem para esquecer o estio. Então, aí, além de ter essa referência aos deuses, nós temos um caráter existencial ali, ou seja, falar de como nós faremos o uso da nossa existência, né? Como aqueles que são como se fossem divindades exiladas e que possuem o dom da vida aqui no plano mundano, né? Então tem uma coisa metafísica no poema, né? Não de outra forma mais apoquentada, nos vale o esforço usarmos a existência indecisa e afluente, fatal do rio escuro. Como acima dos deuses, o destino que é a figura principal ali na tragédia grega, por exemplo, né? Que está acima, que vem da vontade dos deuses, mas está acima de tudo, destino que se impõe sobre o indivíduo, né? Então o destino ele é calmo e inexorável, calmo e imperturbável, ninguém consegue pará-lo, interrompê-lo. Acima de nós mesmos construamos um fado voluntário, né? Que quando nos oprima, nós sejamos esse que nos oprime. E quando entremos pela noite dentro, por nosso pé entremos. Ou seja, que tomemos o destino pelas nossas mãos, né? Nosso fado voluntário, né? E que então, quando ele nos oprima, nós mesmos sejamos aquele que nos oprime, né? E quando entramos pela noite dentro, que pode de repente ser uma metáfora da própria morte, né? Que entremos pelo nosso próprio pé, né? Então aí é um poema de cunho existencial, cunho metafísico e com essas referências à cultura clássica. Ricardo Reis. E por fim, aquele que deve ser o mais interessante ali dos heterônimos, que é Álvaro de Campos. Mais interessante porque ele tem a sua poesia dividida ali em 3 fases diferentes, beleza? Então, aqui temos alguma coisa sobre a biografia do Álvaro de Campos, né? O importante aqui é o que o Fernando Pessoa diz na carta lá de 1935 para Adolfo Casais Monteiro, que ele diz que ele fala sobre a gênese da heteronímia, né, do surgimento dos heterônimos, e escreve depois em nome do próprio Álvaro de Campos, dizendo o seguinte: quando eu sinto um súbito impulso para escrever não sei o que, e aí depois ele diz que de repente, em derivação oposta a Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo. Num jato e a máquina de escrever sem interrupção nem emenda, surgiu a ode triunfal de Álvaro de Campos. A ode com esse nome e o homem com o homem que tem, né? E aí ele diz depois que quando foi publicar a revista Orfeu, que é aquela que inicia o modernismo em Portugal, ele foi preciso ali na última hora, né, arranjar qualquer coisa para completar o número de páginas. Então ele sugeriu para o Mário de Sá Carneiro, né, o seu amigo, que fizesse um poema, que publicasse um poema antigo do Álvaro de Campos. Um poema de como o Álvaro de Campos seria antes de ter conhecido Caeiro, Alberto Caeiro, e ter caído sob sua influência. Então perceba, o Alberto Caeiro, que foi criado depois, em 1914, é um mestre, né? Ricardo Reis e Álvaro de Campos são como se fossem ali os discípulos, né? Um segue um caminho clássico na forma, mas traz questões existenciais. O outro vai na forma seguir uma ideia da liberdade, vai também falar dos sentimentos, da subjetividade, mas mais ali em meio à sociedade, a ideia de progresso, né? Nós temos os dois como discípulos, então por isso que são 3 poetas de cunho bastante diferente entre si, né? Vamos dar uma olhada nas fases do Álvaro de Campos, então, desse
A poesia de Álvaro de Campos ela pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase é a fase que a gente chama de decadentista. O decadentismo foi um movimento poético, né, em Portugal, no início do século XX, falando justamente sobre tanto a decadência de Portugal quanto a decadência do indivíduo em si, né? A decadência da humanidade como um todo e do indivíduo como um ser solitário. Recupera um pouco da ideia do ultrarromantismo, do simbolismo, dessa questão metafísica, existencial, né? Então, olha só, as características são um pouco parecidas com as da segunda geração romântica, do ultrarromantismo. Sentimento de tédio, enfado, né? De que tudo é enfadonho, de náusea, ou seja, tudo causa aquele enjoo, faz mal, né? Cansaço, abatimento, necessidade de novas sensações, falta de sentido para a vida, necessidade de fuga. E muitos desses poetas buscavam a fuga de fato, né? Esses poetas decadentistas, que era por meio de entorpecentes, como o ópio, por exemplo, né? O ópio era uma droga bastante popular aí entre os boêmios da época, que era uma droga à base da papoula, né? Que meio que causou grandes epidemias aí de problemas com drogas e tudo mais, né? Na segunda fase do Álvaro de Campos, nós temos a fase futurista e sensacionista. O nome futurismo, influência da vanguarda europeia, o futurismo italiano do Marinetti, ou seja, aquela ideia do progresso, do movimento, daquilo que vai adiante, da aceleração, né? E também da poesia sensacionista do poeta norte-americano Walt Whitman, que tem um pouco dessa ideia também do contato com a natureza, do instinto, né, de colocar as sensações em primeiro plano, além da ideia da racionalização. Nessa segunda fase, o Álvaro de Campos vai se valer do verso livre e de uma poesia que é quase em prosa, né? Ou seja, sem muita preocupação com a ideia do verso, com a construção do verso, que a gente pode chamar de um tipo de prosa poética. Tá? E por fim, nós temos a última fase, que é a intimista, ou seja, que fala do eu, do próprio ser, do indivíduo, melancólica, ou seja, é um intimismo com um ar pessimista, um ar triste, um ar depressivo, que é esse ar melancólico. Né? Parece-se um pouco com a primeira, nesse caso. Né? Então, nós temos já um surgimento decadentista, um que é impulsionado por essa ideia do progresso, e depois uma terceira fase, que já é uma ideia de desencanto diante do progresso não realizado, pelo menos não da forma que se esperava no início, né? Que fosse para o bem da humanidade. Né? Então, nessa terceira fase, nós temos como características a incapacidade de realização, o abatimento, a desilusão, a reflexão interior e angustiada e o sentimento de vazio. Vamos ver exemplos de poemas de cada uma dessas fases, então. Primeiro, então, da fase decadentista. O poema se chama Todas as Cartas de Amor São. E ele diz o seguinte: todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera, no tempo em que escrevia, sem dar por isso cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje, as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Eu percebo que a palavra ridículas, né, é quase como se fosse um refrão. É o que estrutura todo o poema. Por isso que ele se repete o tempo todo. Mas o que está em torno da palavra ridícula é o que vai se alterando. Né? Então, primeiro as cartas de amor é que são ridículas. Depois, as cartas que ele escreveu é que são ridículas. Depois, quem nunca escreveu carta de amor é que é ridículo. Né? E depois, essa saudade dele, né, de que ele não percebia essa ideia de que as cartas de amor são ridículas e que a verdade é que as memórias é que são ridículas. Então ele vai alterando o que gira em torno dessa ideia do ridículo. Né? Então aí um poeminha até bonitinho, né? Sobre o amor, ou o ridículo do amor, ou a impossibilidade do amor. Enfim, interpretem como quiser. Já esse aqui é um poema que é bem conhecido, tudo, e traz mais à tona ali
posso dizer, o decadentismo dele. Né? Eu vou dar uma sumida com a câmera aqui para a gente ver o poema todo. Então ele diz o seguinte, o poema chama Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Então, olha só, o fato do indivíduo não ser nada, mas ter dentro dele todos os sonhos do mundo, ou seja, ser esse nada que para ele, na verdade, é tudo que existe, mas diante do mundo, das janelas do quarto, um entre milhões de quartos no mundo que ninguém sabe quem é, vê-se como alguém reduzido, um nada. Porque mesmo que você saiba quem uma pessoa é, o que ela é, o que você sabe de fato? Né? E aí no fim aqui, dessa primeira parte que ele diz, com destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada, ou seja, aquela ideia da gratuidade da vida, né? Das coisas que vão correndo sem controle, né? Do nada, em direção a lugar nenhum. Uma ideia bem decadentista mesmo, né? Vocês podem ver. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer. Não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida tornando-se esta casa e este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça, uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo com quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Então, essa segunda parte traz uma manifestação para a gente, uma materialização dessa ideia do vazio. O vazio completo e intransponível. Beleza? Poema Tabacaria, também da fase decadentista do Álvaro de Campos. Aqui um exemplo agora do futurismo, sensacionismo, né? Poema Ode Triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. A ideia do progresso já, futurismo. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as pupilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Pessoal, isso daí é uma pergunta até batida em vestibular, né? Coloca esse poema aí e fala, aqui Vanguarda Europeia faz referência a esse poema, ou que Vanguarda Europeia influencia, né, o conteúdo desse poema. Aí eu coloco lá as opções, sei lá, expressionismo, cubismo, surrealismo ou futurismo.
E aí você vai responder. Claro, agora a gente sabe que é futurismo, mas é um conhecimentinho que tem que estar na cabeça. Saber identificar por algumas palavras-chave, por algumas características básicas, qual é o período literário, qual é a vanguarda europeia que se relaciona, enfim. Essas relações bem ali primordiais, né? Elas são o básico ali que vocês têm que lembrar, que vocês têm que saber, tá? E por fim, um poema da terceira fase, a intimista melancólica. O poema se chama O que há em mim é sobretudo cansaço. Percebam que o Álvaro de Campos, ele sempre gosta dessa coisa da repetição, né? Como se houvesse um refrão ali. Dá uma olhada comigo. O que há em mim é sobretudo cansaço. Não disto, nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço assim mesmo, ele mesmo. Cansaço. A sutileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por o suposto em alguém, essas coisas todas, essas e o que falta nelas eternamente, tudo isso faz um cansaço. Este cansaço, cansaço. Há sem dúvida quem ame o infinito, há sem dúvida quem deseja o impossível, há sem dúvida quem não queira nada. Três tipos de idealistas e eu nenhum deles, porque eu amo infinitamente o finito, porque eu desejo impossivelmente o possível, porque quero tudo ou um pouco mais, se puder ser, ou até se não puder ser. E o resultado? Para eles a vida vivida ou sonhada, para eles o sonho sonhado ou vivido, para eles a média entre tudo e nada, isto é, isto. Para mim só um grande, um profundo, e com que felicidade infecundo, cansaço, um supremíssimo cansaço, íssimo cansaço. E por fim aí o Bernardo Soares, né? Eu só trouxe um exemplo aqui, eu nem vou ler inteiro, mas o Bernardo Soares é importante a gente saber que ele é o heterônimo do livro do Desassossego, né? Que já apareceu na lista da FUVEST algumas vezes, e é uma obra em prosa com uma série de fragmentos, com pensamentos desse heterônimo sobre diversos temas, sobre temas variados, né? Não diria que seria, talvez a gente possa pensar até como um ensaio, mas ele não tem aquele caráter tão lógico do ensaio, né? É mais ali um livro mesmo de pensamentos avulsos, né? É um pensamento fragmentado que tenta dar conta de várias das questões do mundo e do indivíduo, né? O livro Desassossego, então, Bernardo Soares. Vou colocar o link lá com todos os textos. Aqui tem o exemplo da Divina Inveja, né? Tiro a câmera. Se você quiser, você pode pausar o seu vídeo e parar para dar uma lida nesse texto. Beleza? Então, pessoal, isso aí é Fernando Pessoa. Ainda vou fazer mais uma aula, mas depois que eu passar pelo modernismo, né, falando especificamente de uma obra específica dele, que é o Marinheiro, que é uma obra teatral que está em lista de vestibulares aí. Beleza? Então, é isso aí. Até a próxima. Valeu.